vocês, gente, para a gente falar das diversas formas que o Estado pode ter. Quais são as formas de governo do Estado? Primeiro, o que é forma de governo? Forma de governo é a relação entre o governante e o governado. Então, o Estado ele pode ser monárquico, ou seja, hereditário e vitalício. Hereditário é porque é passado de geração em geração. Aquele poder é passado de geração em geração. Vitalício porque o dono do poder, no caso o rei, ele tem esse poder até o fim da sua vida. E hoje as monarquias, elas são limitadas e constitucionais. Como, por exemplo, o caso do Reino Unido, que é uma monarquia limitada e constitucional. E o Estado, ele também pode ser uma república. A república, ela pode ser democrática, ou seja, o povo escolhe seu representante, ou ela pode ser ditatorial, que é quando alguém ou uma instituição toma o poder para si. Muitos cientistas políticos consideram a ditadura como uma forma ilegítima de governo. Ou seja, eles consideram que são formas legítimas de governo a democracia e a monarquia é um poder conquistado pela sua herança familiar. E o que é forma de Estado? É como o poder ele está territorialmente dividido. Então, o Estado ele pode ser unitário, ou seja, é quando o poder é centralizado. Exemplo de estados unitários, o Reino Unido e a China. E ele pode ser federal, que é quando o poder ele está descentralizado, como é aqui no Brasil. O poder aqui no Brasil ele é descentralizado em União, ou seja, o Estado, o país, estados, Distrito Federal e municípios. Ou seja, é um poder descentralizado. E tem também o sistema de governo. O que é o sistema de governo? É como o poder político é dividido. Ou seja, o sistema de governo ele pode ser presidencialista ou parlamentarista. O que seria o poder presidencialista? O Estado e o governo estão em uma única entidade. Ou seja, aqui no Brasil, nós somos presidencialistas. Então, quem resolve as questões de Estado é o presidente. O que são as questões de Estado? As questões internacionais. Então, o presidente do Brasil vai resolver as questões internacionais, participar de conferências, essas coisas. E quem resolve as questões internas, as questões de governo, também é o presidente. Por isso, nós vivemos em um sistema presidencialista, porque o Estado e o governo são uma única entidade. E o que caracteriza o parlamentarismo? O parlamentarismo ele é caracterizado pela interdependência entre o parlamento e o primeiro-ministro ou presidente. Ou seja, no parlamentarismo, a população ela vota para eleger um parlamento. E aí, a população vota para eleger um parlamento. E aí, esse parlamento escolhe um primeiro-ministro ou um presidente. Só que o primeiro-ministro, se ele perceber que o parlamento não está sendo eficiente, ele pode pedir novas eleições para um novo parlamento. E se o parlamento perceber que o primeiro-ministro não está sendo eficiente, ele pode eleger um novo primeiro-ministro. E aí costuma acontecer de que no parlamentarismo o poder de Estado é separado do poder de governo. De novo, o exemplo do Reino Unido. O poder de Estado ele é dado à Rainha Elizabeth. Então, quem resolve as questões externas é a Rainha Elizabeth, a monarquia. E quem resolve as questões internas do Reino Unido é o primeiro-ministro. Um país, ele pode ser também monopartidário ou unipartidário, que é quando ele tem apenas um partido. Exemplos de países monopartidários: Coreia do Norte, China,
Vietnã, não lembro de mais, mas esses estão bom, tá bom, só contar. O país ele pode ser também bipartidário, que é quando o país ele tem dois partidos, apenas dois partidos. Um exemplo é os Estados Unidos. Não que os Estados Unidos não tenham outros partidos, só que esses outros partidos não têm poder para eleger um presidente. Então, os únicos partidos dos Estados Unidos que têm poder para eleger um presidente é o Partido Republicano e o Partido Democrata. E também existem países que são multipartidários, ou seja, tem diversos partidos, que é o caso do Brasil, né? Nós não temos apenas dois partidos ou um partido, nós temos muitos partidos, incontáveis partidos. Vamos ver agora como que funciona o sistema eleitoral. As eleições, elas podem ser eleições majoritárias e elas podem ser eleições proporcionais. O que são eleições majoritárias? Eleições majoritárias é quando 50% mais um elege alguém. Para presidente é assim. E para governador e para prefeito acontece através de eleições majoritárias. Então a gente precisa de 50% dos votos válidos para poder eleger um presidente. E o que são eleições proporcionais? São as eleições que funcionam para deputado distrital, vereador, deputado estadual. Então, como que funcionam as eleições proporcionais? Peguei meu celular para fazer conta porque eu sou professora de humanas, tá, gente? Vamos supor que a gente vive num município que tenha 2.000 votantes, ou seja, 2.000 cidadãos. E aí, desses 2.000 pessoas que vão votar, 100 resolveram votar em branco e 100 resolveram votar nulo. Então, de 2.000 votos, se 100 votaram em branco e 100 votaram nulo, quantos foram captados como votos válidos? 1.800, né? Para quem não entendeu a conta, 2.000 menos 200, 1.800. O que eu quero dizer com isso? Que votos em branco e votos nulo têm o mesmo peso. Tem muita gente que fala que voto em branco é estar votando no candidato que está tendo mais votos. Não, isso não acontece. Se você votar em branco, o seu voto vai ser anulado. E se você votar nulo, o seu voto também vai ser anulado. Então, não importa se você vota em branco ou se você vota nulo. E já teve essa diferenciação, mas hoje não existe mais essa diferenciação entre votos em branco e votos nulo. Aí tá, 1.800 votos foram considerados como votos válidos. E aí, como que a gente faz o quociente eleitoral? Quociente eleitoral igual o número de votos válidos, 1.800, dividido pelo número de vagas no legislativo. Então, suponha que o legislativo desse município vai eleger 8 vereadores. Então, vai ser 1.800 dividido por 8, que vai dar 225. 225 votos que um vereador precisa para poder se eleger naquele município. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Que quando a gente vota para um deputado ou para um vereador, a gente não tá votando no deputado, a gente está votando no partido. Por quê? Suponha que tem o partido de Joãozinho. Aí tem Joãozinho, Mariazinha e Josefina. Joãozinho é o candidato mais bem votado do partido. E ele consegue 550 votos. Joãozinho consegue 550 votos. Mariazinha consegue 100 votos. E Joaquina consegue 30 votos. Quem
seria o único candidato desse partido que conseguiria se eleger, sendo que a cota é de 225 votos. O único candidato que conseguiria se eleger seria Joãozinho. Porém, como eu já disse, quem ganha o voto não é o deputado, não é o candidato, é o partido. Então, esse partido tem ao todo 680 votos. Desculpa, galera, eu sou de humanas mesmo, assim, raiz. Então, esse partido ele vai conseguir eleger os seus 3 candidatos. Mesmo Joaquina e Mariazinha não tendo atingido o quociente eleitoral. Porque quem ganha o voto é o partido e não o candidato. Por que é importante a gente falar isso? Porque muitos partidos chamam pessoas famosas, pessoas carismáticas, para poder se candidatar, não porque querem aquela pessoa dentro do Congresso, como é o caso do Tiririca, porque querem colocar outras pessoas que eles sabem que não atingiram o quociente eleitoral, que não conseguiriam atingir o quociente eleitoral dentro da Câmara Legislativa. Deu para entender? Então a gente precisa votar consciente. Não votar numa pessoa porque ela faz piadas engraçadas ou porque parece ser descontraído, mas porque tem boas propostas que combinam com a sua moral, com o seu valor, com o que você acredita. Gente, por hoje é só. Eu agradeço muito por vocês terem me assistido. Eu espero ter sido útil. Eu estou com muita saudade. Aqueles que não me conhecem, eu fui professora do 110 ano passado. E estou com muita saudade de vocês, que eram o meu 2º ano e agora são 3º ano. Um beijo. Vocês sabem que qualquer coisa podem falar comigo pelo Instagram. Tchau!